A nossa aula de hoje é referente à titulometria de neutralização. Tá? O objetivo dessa aula é a determinação da concentração da solução de hidróxido de sódio. Para determinar a sua concentração, nós vamos fazer a sua titulação contra uma solução de ácido clorídrico, HCl. Como o ácido clorídrico não é um padrão primário, como a sua concentração varia com o tempo, inicialmente nós temos que padronizar essa solução de ácido clorídrico. Como é feita a padronização? Por titulação contra uma solução padrão de carbonato de sódio. Para executar o experimento, vou contar com a colaboração, com a ajuda, com o auxílio das duas técnicas do laboratório, que é a Renata e a Manuela. Esse procedimento vai ser feito em triplicata. Então vai ser colocado 10 ml, exatamente 10 ml, em cada um desses LMAs. Ela está usando uma micropipeta, que pipeta um volume exato, né, de 5 ml. Ela está então usando duas pipetas de 5 em cada LMA. Bom, após então pipetar exatamente 10 ml da solução padrão, serão adicionados então aproximadamente 20 ml de água destilada em cada LMA. Como esse volume é aproximado, então ele pode ser feita a medição com a proveta. O importante aqui é o volume exato da solução padrão, que é 10 ml, que é o que vai ser considerado para fazer o cálculo da normalidade da solução de HCl. O procedimento então é feito em triplicata, né, para que a gente tenha, para aumentar a qualidade do dado. A gente possa fazer uma estimativa, né, da variabilidade, da dispersão dos resultados. Bom, com os LMAs preparados, vamos adicionar então 8 gotas da solução indicadora de alanejagem de metila. Esse é o indicador então de neutralização. Notem que a cor da solução, após a adição do indicador, é amarelada. Essa é a cor básica desse indicador. Lembrando que ali nós temos uma solução padrão de uma base. O indicador de neutralização, a alanejagem de metila, ao passar para a cor ácida, ele passa por uma cor avermelhada. Após o preparo das 3 LMAs, então a Manuela agora vai fazer a titulação dos 3 LMAs, usando então a solução de HCl. Para isso ela vai zerar a bureta, já tem HCl na bureta, ela só vai zerar. O que é zerar? Aferir o menisco, né, de forma que a bureta fique totalmente preenchida, inclusive a parte inferior da torneira, para iniciar a titulação. Bom, então iniciando a titulação, sempre sob agitação constante, pronta para... Então, a virada do indicador é quando a cor sai do amarelo para o vermelho. À medida que se aproxima o ponto de equivalência, a cor começa a ficar alaranjada. Normalmente, na primeira réplica, é comum a gente demorar um pouco mais para ter uma ideia do volume que vai ser usado. A partir da determinação desse volume, nas próximas a gente pode acelerar o processo, indo com o volume mais rapidamente, até próximo ao ponto de equivalência. Quanto é que deu, Manuela, o volume? Deu 5,5. 5,5. Foi mais do que esperado. 5,5 ml. Então, como foi a primeira, agora vamos repetir o procedimento para checar se esse valor está correto. Vamos zerar a bureta novamente.
Pode passar do zero, depois zero com a torneira, tá? Não tem problema. Ok, com a boreta então zerada, vamos iniciar a segunda réplica. Continuamos então titulando a solução padrão de carbonato contra o HCl. Até os 4 ml, como nós já sabemos o volume aproximado, a titulação pode ser conduzida rapidamente. A partir dos 4 ml, a gente reduz o ritmo e vamos observar apenas a virada da cor. Tá mais vermelhinho? Tá bom, tá bom. Já está virado, né? Já saiu do amarelo. Vamos só checar então agora o volume exato para a segunda réplica. Bateu 5. 5 redondo, 5 ml exatos. Vamos reiniciar então agora a terceira réplica. Vamos zerar a boreta novamente. Então ela encheu a boreta com HCl e vai zerar usando a torneira. Zerar significa manter o menisco exatamente no zero. Nós já temos 2 volumes registrados. A primeira réplica deu 5,5 ml de HCl, a segunda réplica 5 ml exatos. Vamos para a terceira. Idealmente, a diferença entre as réplicas deve ficar em no máximo meio ml. Tá? Se ficar acima de meio ml, a gente repete, faz uma quarta titulação. Pelo gargalo, né? Titulação, agitação constante. Já sabemos aproximadamente o volume, então a gente pode agora acelerar o processo. Né? Até os 4 ml, então a gente vai no ritmo mais acelerado, depois a gente diminui para não passar o ponto de equivalência. Lembrando que agora nós já estimamos ele em torno de 5 ml aproximadamente. Então agora, olhando só agora para a solução, né? Mais 1 ou 2 gotas já deve estar virando. Virou, então vamos agora acertar o menisco, né? Então a terceira réplica, exatamente 5 ml também. Para a padronização do HCl, nós gastamos 3 volumes, foi 5,5 ml na primeira réplica, 5 ml na segunda, 5 ml na terceira réplica. Com esse volume, nós vamos então determinar a normalidade exata do HCl, usando a regra ou princípio de equivalência. Carbonato de sódio padrão, de concentração 0,025 molar. Então, os 3 volumes, né, das 3 réplicas ficaram então em 5,5 ml, 5 ml o segundo volume e 5 ml o terceiro volume. Esse foi o volume então necessário para titular os 10 ml da solução de carbonato de sódio padrão 0,025 molar. Dando continuidade, então, após a gente fazer a padronização do HCl, vamos para a parte 2. A parte 2, então, envolve a titulação da solução de NaOH. Para isso, então, nós vamos pipetar exatamente 5 ml da solução de NaOH e para 3 LMAs. O procedimento vai ser novamente feito em triplicata. Então, está usando ali uma micropipeta, que pipeta exatamente 5 ml. Após, então, pipetar os 5 ml, para facilitar a visualização, né, do ponto de virada, vão ser adicionados aproximadamente mais 30 ml de água destilada em cada LMA. Lembrando que a adição dessa água destilada é apenas para facilitar o processo, ela não é contabilizada como um volume de solução. O volume de NaOH foram os 5 ml, é esse volume que vai entrar no cálculo posteriormente. Esse volume de água destilada não altera a quantidade total de hidróxido de sódio
presente no LMAE. Lembrando que, então, que esse volume de água destilada é aproximado, né? Só para facilitar o processo. Após preparar, né, os 3 LMAs, então eles vão ser titulados contra aquela mesma solução de HCl que foi previamente padronizada. Enquanto ela está preparando, a bureta aqui já pode ser zerada novamente. Então, para essa segunda titulação, para essa segunda parte da titulação, que envolve a titulação do hidróxido de sódio com HCl, vamos usar um outro indicador, que é a solução azul de bromotimol. Vão ser adicionadas 8 gotas em cada solução. Notem que o indicador usado na segunda titulação é diferente do primeiro. Na primeira titulação usamos a laranjagem de metila. Agora está sendo usado o azul de bromotimol. Lembrando que a primeira titulação envolvia a titulação do HCl contra o carbonato de sódio. A segunda titulação envolve a titulação do HCl contra o hidróxido de sódio, a nossa base, que é a nossa solução problema. Tanto o azul de bromotimol como o metil-orange são 2 indicadores, então, de neutralização. Bom, agora vai ser iniciada, então, a titulação da nossa solução problema. A bureta já foi zerada, ela continua com o HCl, que já foi utilizado previamente. Então, agora ela vai titular a solução de NaOH usando o HCl, que nós usamos já previamente. Deve passar para amarelo, rapidamente. Então, essa cor azul desse indicador indica que essa solução é uma cor básica desse indicador, né? Por isso tem hidróxido de sódio, que é a base. A partir do momento que o hidróxido de sódio for consumido, na próxima gota de HCl, o indicador vai assumir a sua cor ácida, que é uma cor amarela. Então é importante agora notar sempre a virada do indicador. Agitando. Então, passou para o amarelo, indicando então que ele assumiu a cor ácida, ou seja, atingimos o ponto de equivalência. Para esse ponto de equivalência, então, vamos fazer a leitura na bureta. Na primeira réplica da segunda parte da titulação, nós tivemos exatamente 5,1 ml. Esse foi o volume de HCl gasto para a primeira réplica. Agora vamos zerar a bureta novamente para fazer a segunda réplica. Então nós já temos o valor aproximado, né, da primeira réplica, em torno de 5 ml, 5,1 que deu. Podemos agora acelerar o processo até os 4 ml, já sabemos que em torno de próximo a 5 ml vai ser a virada. Então a gente acelera o processo até próximo a 5 ml e depois reduz, acompanhando a virada do indicador. Então, dando continuidade, vamos então para a segunda réplica da titulação, da segunda titulação. Já sabemos o volume aproximado. A partir dos 4 ml, reduz o ritmo, né, para ser bem gota a gota. Sempre sob agitação. É importante notar que a virada ela é bem rápida, ela é bem abrupta quando ocorre a virada. Segura, dá uma agitadinha. Quando está próximo do ponto de equivalência, a gente segura e agora vamos gota a gota, sob agitação o mais lento possível, né? Porque a diferença de uma gota pode resultar na virada. Ele está bem próximo, a gente percebe isso, que a cada gota que desce, ele fica amarelado quando a gota encontra a solução. Virou. Agita. Então, com a segunda titulação,
4,9, né? 4,9 ml. Então vamos zerar novamente para fazer a terceira réplica da titulação, né, do HCl contra o hidróxido de sódio. Nessa terceira réplica, ela vai mudar um pouco a posição da titulação só para mostrar o detalhe da viragem do indicador. Ela vai inverter só para o caminho da câmera ficar desobstruído. É importante mostrar que para esse indicador a virada é bem abrupta, né? Então a gente está usando esse indicador porque nessa titulação está envolvendo um ácido forte contra uma base forte, o HCl, que é um ácido forte, contra uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Por isso a diferença de indicador em relação à primeira titulação. Chegando próximo aos 5 ml, a gente deve ter, então, se aproxima a virada, é importante a gente observar, né, a cor da solução. Com 1 a 2 gotas, a gente percebe a virada do ponto de equivalência. Quando ele vai passar, então, de azul para amarelo. Isso para esse indicador, que é o azul de bromotimol. Virou. Então, com a virada, atingindo o ponto de equivalência, bom, a solução está um pouco esverdeada, ou seja, ela está no processo de virada. Então, vamos precisar de mais uma gotinha. Nota que não está amarelado, tem presença de azul e amarelo, por isso essa cor verde, né? Uma gota, ok, agora sim. Então, nós tivemos aqui exatamente 5 ml de HCl para a terceira titulação. Bom, resumindo então, essa segunda parte da aula, nós tivemos na primeira réplica 5,1 ml, esse foi o volume de HCl gasto na primeira réplica, no segundo 4,9 ml e no terceiro 5 ml. Tá? Com esses volumes, nós podemos agora, usando a média desses volumes e a normalidade do HCl, nós podemos determinar a normalidade dessa solução de NaOH e, posteriormente, a sua concentração em gramas por litro. Então, pessoal, com isso a gente fecha a nossa primeira aula de titulometria de neutralização. É importante, o que precisamos fazer agora? Fazer o cálculo usando os volumes que nós obtivemos, né, nessa titulação. Resumindo, para padronizar o HCl, nós usamos 10 ml da solução padrão de carbonato de sódio, 0,025 molar, e tivemos o volume médio de HCl que foi previamente anotado. Na segunda parte, com a normalidade do HCl obtido na primeira parte, nós vamos titular a solução de NaOH. Para isso, vamos usar a normalidade do HCl, o volume médio de HCl e o volume usado de NaOH, que foi 5 ml. Com isso, usando a regra do princípio de equivalência, vocês podem então determinar a normalidade e a concentração do NaOH em gramas por litro. E a gente encerra, né, a nossa primeira aula.